Estamos hoje aqui no CIE, onde está tendo uma reunião, uma palestra, promovido pelo SINFAC, que é o Sindicato das Factories do Estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Alexandre Fux das Neves, que é consultor jurídico do SINFAC, hoje com o tema Como operar com empresas em recuperação judicial. É isso essa palestra, professor? Bom dia, exatamente isso. Aqui o objetivo é aclarar o mercado do setor de fomento, as dificuldades e as oportunidades também que nós temos nesse grande rol, nesse grande leque de empresas que hoje estão em recuperação judicial, e entendendo a crise de 2015, ela é uma crise de médio prazo, tem se estendido aí, e nós temos um grande número de empresas em dificuldades, né? E onde é que a gente pode operar, aproveitar a oportunidade e em que momento a gente tem que ter mais cuidado com relação a eventuais fraudes, enfim, situações... Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Ninguém, não faz mal para ninguém, e mostrar também aqui algumas situações que são diferenciadas de uma operação normal. Bom, professor, vamos começar então. Vamos começar os momentos, as cautelas que tem que ter, começando pelas dificuldades e quais as cautelas. Bom, primeiro, temos que entender que o mercado está em crise, né? Alguns setores com mais crise, numa crise mais acirrada, e precisamos enxergar muito o mercado. O que o mercado, quais são as dicas que o mercado fala, quais são as dicas que o mercado dá com relação a determinado setor. E as empresas desse setor. Né? Nós tivemos aí recentemente uma crise gravíssima no setor de autopeças, né? Pela queda drástica na fabricação de automóveis novos. Então é um setor que evidentemente desencadeou aí um sem número de empresas em recuperação judicial. Então, previamente... Construção civil também. Construção civil, nós tivemos aí uma crise que agora parece que está dando aí um sinalzinho de... Dramática foi a queda, né? Foi, e tivemos um problema sério de devolução de imóveis ainda adquiridos na planta, que levou uma enxurrada de recuperações judiciais, até falência de algumas construtoras. Então, antes de operar, entender o mercado, entender o setor daquele meu candidato a cliente. É um setor mais sensível, é um setor que está aí mais na reta de uma possível recuperação judicial. E depois, a empresa entrou em recuperação judicial. Ela precisa de financiamento, ela precisa alavancar crédito, ela precisa negociar recebíveis. Já nesse momento, o nosso setor é um setor mais privilegiado, porque quando existe um evento de recuperação judicial, as linhas de crédito bancárias, elas são de pronto cortadas. Né? Então, a empresa que está em recuperação... E aí entra o segundo aspecto, que é como tirar proveito disso, como poder fluir, surfar nessa onda. Exatamente. Aí abre-se uma oportunidade, porque invariavelmente no cliente que está em recuperação judicial, nós não temos a concorrência com os bancos, que já saíram do circuito por umas regras, algumas situações impostas por circulares do Bacen, enfim, eles saem do páreo. E que é uma das grandes missões das factories, é salvar as pessoas nesse momento de dificuldade, né? Com certeza. E o que a gente tem observado aí em algumas recuperações recentes? Está aflorando a figura do credor financeiro colaborativo. Que é aquele sujeito que, por um motivo ou outro, teve parte do seu crédito arrolado na recuperação judicial, mas, de acordo com o plano, de acordo com o que foi oferecido pela empresa, ele tem condições excepcionais, diferenciadas dentro do plano, para recuperar aquele crédito, se e quando ele aderir numa nova linha de crédito, numa linha de fornecimento de fomento à matéria-prima, abrir um novo limite para compra de recebíveis, né? Então, me parece que o mercado hoje tem se adequado mais, tem visto o setor, nosso setor de fomento, de securitização e de fundos, como um setor parceiro, um setor necessário. E sem falar também no giro, no capital de giro que as empresas precisam. Nesse momento... alguns... Que é fundamental, né? E alguns aí chamam de Vale da Morte, né? Que é o período que fica entre o pedido da recuperação judicial e o seu deferimento. É um momento de extrema insegurança. É um momento de extrema incerteza, onde poucos investidores, poucos fornecedores, inclusive, continuam fornecendo, né? E é nesse momento... Tanto quando a recuperação judicial é pedida, quando ela é deferida, que é um momento de oportunidade. É um momento onde a gente tem ali, às vezes, um bom produto,
duplicatas de uma boa qualidade e nem sempre pode ser atendida por linhas bancárias. Isso aí pode vir também um formato, uma orientação em relação de pedir alguma segurança em troca? Olha, a operação com uma empresa em recuperação judicial, ela é uma operação mais sofisticada, né? Que foi o que foi colocado no início, a diferença entre o que era antes, né? A concordata e hoje recuperação judicial. Concordata é empacotamento de dívida. Empacota a dívida que existe para o futuro. Recuperação judicial é um enorme ponto de interrogação, cuja resposta é o que eu vou fazer de diferente para recuperar a empresa e pagar a dívida. Né? Não basta empacotar a dívida. Então, uma operação com uma empresa de recuperação judicial, ela necessita de outros cuidados. Como, por exemplo, a empresa do nosso setor ela tem que observar se o plano de operação foi aprovado, se está sendo cumprido, se o administrador judicial tem comunicado as informações ao juiz e qual é a viabilidade que ela tem, de fato, de se recuperar. Né? Então, é uma operação, é uma oportunidade, mas é uma operação mais sofisticada. Bom, ontem nós estivemos na reunião almoço do Tá na Mesa da Federação e houve uma declaração do presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o presidente Gonzaga, dizendo que o Banrisul está com dinheiro, esperando que a economia volte a crescer para poder financiar. E as factories também estão esperando a economia aquecer, porque também tem um produto, ou seja, dinheiro para poder financiar o próximo passo, próximo crescimento? Com certeza. O que acontece? O nosso setor ele trabalha com título de curto prazo, diferentemente das linhas de crédito bancárias, que tem aí 30, 60 meses aí de contrato. Nós trabalhamos com recebível que é de curto prazo, 30, 60, 90 dias. Né? Na crise, poucos são os recebíveis que são aptos aí a serem negociados. Né? Então, a gente observa, sim, que muitas empresas estão líquidas, aguardando um momento melhor da economia, que se tem um bom papel, né? Um bom recebível para se negociar. Mas também tem outras empresas que são mais especializadas no fomento às linhas de produção, fomento à matéria-prima, né? que observam essa oportunidade do empresário que não tem o recurso necessário para iniciar ou finalizar a sua linha de produção. Estamos aqui com o professor Alexandre Fux das Neves, que é consultor jurídico do Sinfac, que hoje a palestra é como operar com empresas em recuperação judicial. Professor, e as principais dúvidas hoje aqui das pessoas que estão assistindo a palestra? Olha, a turma precisa saber aquilo que eu falei, né? Qual é um sinal que uma empresa dá que ela vai entrar em recuperação judicial, se é que esse sinal pode ser lido? Tá? Evitar que um recebível nosso seja arrolado numa recuperação judicial. Se eu já entrei na recuperação, é possível eu aderir a um plano, esse que eu falei do credor colaborativo? É possível? E se a empresa está em recuperação judicial, como é que eu opero? Isso é um segredo? Isso precisa de uma petição feita para o juiz? Isso precisa de uma aprovação do plano? Né? Ou seja, desmistificar que uma empresa que está em recuperação judicial é uma empresa normal. Ela tem uma vida normal, ela tem uma atividade dela normal. Normalmente, via de regra, os sócios eles não são tirados do comando da empresa, eles seguem operando, eles seguem administrando. Né? Então, tirar um pouco desse preconceito das dúvidas, do mistério. Uma empresa de recuperação judicial não é um ser... É um momento estratégico também da empresa? Pode ser, com certeza, um momento estratégico de se reordenar. E o plano de recuperação judicial, como eu falei, ele ele brinca com a criatividade do empresário. Um plano de recuperação judicial, por exemplo, pode ser aumentar a empresa. Outro plano pode ser diminuir a empresa. Um outro plano pode ser simplesmente mudar a empresa de lugar. Né? Então, ele é personalíssimo. Ele depende do ramo de atividade, da localização geográfica, da quantidade de funcionários, do próprio mercado. De caso a caso. É de caso a caso. E eu uso um exemplo assim meio esdrúxulo, que é uma fábrica de papel carbono. Né? Quem é que usa hoje, num grande centro urbano, um papel carbono? É difícil. Ok, mas numa pequena cidade, de um estado distante, de um país com uma economia mais precária na América Latina, da África, da Ásia, não sei. Né? Tem que ver a região. Tem que ver a região, tem que ver a realidade e o que é possível. Né? Daqui a pouco um plano de recuperação judicial para uma empresa que fabrica papel carbono seja se transferir para o lado do aeroporto que exporte.
Alguns anos atrás, as pessoas, vamos supor assim, vamos falar em 30 anos atrás, um chinelo de plástico. Quem é que usaria um chinelo, uma sapatilha de plástico? Era impensável. E, no entanto, hoje nós temos um dos maiores empresários do Brasil, começou trabalhando com sandália e chinelo de plástico. Que é um case hoje universal. Vamos falar, o grande dele. É um case universal. E veja o que é a tecnologia. Né? Eu já tive exemplos de pessoas do setor de calçados, né, que quebraram por uma situação mercadológica, dólar, enfim, e ressuscitaram se reinventando, sendo disruptivos. O exemplo, claro, um sujeito que inventou o solado feito de garrafa PET. Né? Veja a genialidade do produto, como foi a reinvenção dentro de um mesmo setor, do setor calçadista. E hoje nós estamos um leque aí com a economia circular, hoje com a reciclagem de vários tipos de materiais, estão sendo hoje considerado um exponencial, não é nem potencial de crescimento, né? Com certeza, conhecemos hoje, pela nossa atividade, a gente circula pelo Brasil inteiro, são realidades diferentes e às vezes a gente observa assim, situações que nos parecem, no primeiro momento, estranhas, esdrúxulas, como, por exemplo, guardar a tampinha da garrafa PET. Né? Eu conheci fábrica de tecido que é tecido feito com fio de garrafa PET. E hoje tem aí uma campanha da tampinha aí que está fazendo o maior sucesso com o Sustemplast, o Instituto Sustemplast. Mas hoje, o resumo da ópera hoje, então, as empresas precisam se reinventar. O mercado... É o mantra. O mercado hoje ele é extremamente competitivo. Quando a gente fala de inovação e a velocidade com que vem a inovação, né, o empresário que tem aquela matriz, aquela ideia lá dos anos 70, 80, 90, né, e não se reinventar em todas as áreas, é um empresário que não vai conseguir enfrentar o futuro. Por exemplo, nós temos aí na área médica, né? Hoje nós temos aplicativos que fazem diagnóstico. Temos aplicativos que fazem diagnósticos em manchas de pele. Né? O radiologista é uma profissão que está em extinção. A minha profissão é advogado. Uma profissão que tem data de validade já. A inteligência artificial tá chegando. A inteligência artificial, learn machine. A gente fala, eu brinco, né? Quando é que o Uber vai quebrar? Um dia ele vai quebrar, né? Os carros autômatos. Então, o mundo tem mudado numa velocidade muito grande. É um turnover, né? Muito grande. Professor, uma honra muito grande. Cada vez que nós entrevistamos, a gente aprende muito aqui. Eu tive a honra de conversar com o Dr. Alexandre Fuch das Neves, que é consultor jurídico do Sinfac, que hoje com a palestra Como Operar com Empresas em Recuperação Judicial. Obrigado pela entrevista, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos hoje aqui no CIE, onde está ocorrendo uma palestra promovida pelo Sinfac, que é o Sindicato das Factories do Estado do Rio Grande do Sul, onde o Dr. Alexandre Fuch das Neves, o consultor jurídico do Sinfac, está palestrando sobre como operar com empresas em recuperação judicial. E eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o Gilberto Daniele, que é da securitizadora DSX. Gilberto, a experiência que tu tem, né, nesse setor, um mercado que parece que é um produto que tem os dois lados. Tem um lado que tem que ter uma cautela muito grande e, por outro lado, também pode ser um momento de gerar oportunidades. Na realidade, o nosso setor é um setor de oportunidade tanto para os empresários do setor, bem como para os empresários desbancarizados ou alguns que são bancarizados, porém a questão de prazos de venda ou mesmo de concentração em alguns dos seus recebíveis duplicatas, necessitando para adequar o seu fluxo de caixa, tem que fazer as antecipações. Como é que tu está vendo assim, de 2 anos para cá, esse mercado parece que cresceu de empresas com operação, com recuperação judicial. Mas, por outro lado, como é que tu está vendo daqui para diante, porque existe uma luz no final do túnel de reaquecimento da economia? Perfeito. As empresas com dificuldade que buscam a recuperação judicial, a forma de viabilizar a continuidade dos seus negócios, têm tido, por outro lado, especialistas que trazem a eles a readequação
a sua operação. Orientam, né? Orientam, exatamente, né? Pode ser uma estratégia também. É uma estratégia. E junto também tem bons consultores no mercado que nos buscam a fim de que possamos, em parceria com essas empresas, trazendo aí recursos de antecipação das suas vendas. Qual é o prazo normalmente que uma empresa precisa? 30, 60, 90? Qual é o prazo médio? Existe uma relação sobre o prazo das... As empresas, na realidade, dependendo do seu mercado, né, o prazo de venda é entre 30, 90, 120 dias. Em função da economia que estamos em crise, as empresas têm alavancado alongado o prazo a fim de conseguir manter as suas vendas. Né? Então, 120? 120 dias, é isso aí. Gilberto, com a tua experiência no mercado, tu tinha já visto e passado uma recessão tão profunda e pior, e prolongada? Não, jamais no meu tempo de vida, com 54 anos, todos, né? E até porque o número de recuperação judicial é absurdo, é muito grande e há dificuldades em todos os setores da economia. Inclusive, os bancos até estão com uma certa dificuldade, porque ontem houve uma declaração do presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Gonzaga, dizendo que o banco tem dinheiro, mas como o mercado não está aquecido, não tem por que largar. Então, estou esperando uma oportunidade do mercado começar a crescer para largar. Então, produto tem, precisa agora ter... Há uma grande liquidez no mercado de recursos. A questão é como liberar isso em função do risco desse crédito, né? A questão de taxa... É o bicho-papão, é bem verdade. Isso tem que ter o cuidado para onde você vai alocar esses recursos. E também o setor, por exemplo, automóvel, imóvel, tiveram quedas drásticas, né? Drástica, realmente. Esses dois setores são setores da economia bastante prejudicados. Serviço e alimentação, existe um equilíbrio quase. Perfeito. Muitas empresas, ou seja, né, as pessoas têm que comer. E aí, então, as indústrias... Mas de qualquer forma, houve queda também nesses setores. Mas não tanto quanto o imóvel e o automotivo, sem dúvida nenhuma. E aí toda a cadeia, ferragens, nos automóveis, autopeças, tudo. Impacta, né? Porque toda a cadeia, todos os itens fabricados na indústria metal-mecânica, seja para a indústria automobilística ou seja para a construção civil, reduziu drasticamente, impactou. E com isso, o desemprego, enfim.